Salve gente boa do DCM e a todos vocês, cumprimentar que a gente chegou chegando, nem cumprimentei todo mundo, obrigado pela audiência. Mas olha, tem o argentino lá daquela live famosa, né? De fato, existe uma união internacional fascista, e essa união internacional, cada um desenvolve um papel e todo mundo se ajuda. Não vamos esquecer que quando o Donald Trump perdeu a eleição para o Joe Biden, o Bolsonaro passou a ser a referência da extrema-direita na América e no mundo, né? E assim, tanto que a eleição de 2022 foi estratégica para a extrema-direita, e a derrota aqui no Brasil foi um golpe duro que eles sofreram, porque de fato houve uma união forte em relação ao que estava acontecendo no Brasil, e isso está tendo desdobramentos. Esse filme aí que você está falando é um desses desdobramentos, e todas são peças que servem ao mundo inteiro, né? Lá fora serve para alertar contra esse juiz malvadão brasileiro e outras pessoas que possam ter um comportamento semelhante, e aqui dentro serve para dizer, olha o que estão dizendo lá fora, olha o que os gringos estão falando do Brasil, né? Então, assim, às vezes um eurodeputado da extrema-direita pede uma coisa lá fora, você vê, tem uma quantidade irrisória de eurodeputados que são de extrema-direita, mas eles estão pedindo punição também para o Alexandre de Moraes. A manchete que fica aqui nos veículos de extrema-direita é: eurodeputados estão exigindo que a punição seja estendida também à Europa, etc. e tal. Eles fingem que é uma realidade grande, eles fingem que existe um movimento grande lá fora. É um movimento que só eles mesmos provocam. Porém, na rede social, quando eles apresentam um filme como esse, apresentam uma obra em inglês, legendada, muita gente cai nessa falácia de que é uma coisa grande, de que está todo mundo lá fora falando, e na verdade a gente tem que olhar que existe o nosso bolsonarista aqui, e existe o seu equivalente lá fora, e o seu equivalente faz tanto barulho quanto o bolsonarista faz aqui dentro. Só que isso transforma tudo isso numa bagunça, as pessoas não entendem muito bem, principalmente quem não está como a gente, que consome política todos os dias, né? É os cracudos da política, a gente entende essa diferença. Mas não entende, para quem não está no dia a dia acompanhando, quem acompanha uma ou outra notícia, ou para quem acompanha a notícia só pelo grupo de zap, da família, dos amigos, do trabalho, fica com essa impressão de que existe um movimento internacional grandioso, que é exatamente a imagem que eles querem passar a imagem de que existe algo grande, algo realmente muito forte para enfrentar a ditadura de toga brasileira. É um jogo de cena que todo mundo joga, todo mundo da extrema-direita mundial joga, um ajudando aos outros, e essa é mais uma peça dessa propaganda. É uma peça feita por um sujeito que a gente já sabe quem é, já conhece, já tem histórico, né? Mas mesmo assim, para nós que conhecemos, fica fácil identificar que é mais uma peça de propaganda anti-Alexandre de Moraes. Mas para quem não está acompanhando, muitas vezes pode ser convencido, sim, isso é um perigo muito grande, mas é um perigo provocado por essa união da internacional fascista, vamos chamar assim, né, que está cada vez mais aguçada porque o Brasil hoje é exemplo para o mundo. Vários veículos de comunicação já ressaltaram que a desinformação, o enfrentamento às fake news que é feito no Brasil serve como exemplo para o mundo. A Europa está de olho no que o Alexandre de Moraes está fazendo aqui. Está todo mundo de olho em razão da necessidade de fazer o mesmo, é o contrário, o mundo inteiro está de olho no Brasil, aprendendo com como o Brasil enfrenta a extrema-direita, enfrenta os mentirosos da internet, enfrenta os golpistas da internacional fascista. O mundo está de olho na gente, mas por esse aspecto, e eles estão tentando mudar esse olhar do mundo para o Brasil, apresentando esse tipo de peça publicitária, que esse documentário, na verdade, é uma peça publicitária, né? Para dar a ideia para o brasileiro médio de que, nossa, lá fora estão falando que o Xandão, será que não é mesmo? Será que não é o que estão falando? É a ideia de provocar uma confusão, né? Sim, o que eu tento, pelo menos, assimilar é que nós deveríamos ter um pouquinho mais de organização também nesse âmbito internacional, porque agora é necessário, né? Eu não vejo tanto alinhamento e tanto, apesar de nós termos mais pessoas, né, alinhadas com o mesmo âmbito de pensamento no mundo, é o que parece pelo menos, principalmente quando a gente fala de Europa e Estados Unidos, ainda que os Estados Unidos, a esquerda americana não tem absolutamente nada a ver, né, com aqui, é um outro tipo de pensamento, né, mas são moderados, são pessoas democráticas, né, no geral, a gente não vê um alinhamento, por exemplo, para a gente fortalecer extradições.
por exemplo. A gente não vê uma força unificada, um diálogo direto entre essas linhas de pensamento para o que hoje é essencial. E eu vou te mostrar mais um. Por exemplo, esse cara aqui, ó, vou botar na tela. Esse cara aqui, ó, ele é o Didi Red Pill. Tá? Esse cara aqui, ele tá sendo procurado, eu inclusive postei outro dia o mandado de prisão dele, ele é um dos caras mais procurados do 8 de janeiro, tá? Ele esteve no 8 de janeiro, tem vídeo dele do 8 de janeiro, ele passeando lá, falando assim, olha, a polícia não aguentou, o povo, tamo aqui, dominamos tudo, e ele comemorando, só que ele foi um cara esperto, no dia seguinte ele já sabia que ia ser preso, no dia seguinte ele foi pra Europa e ficou por lá e não voltou mais. E hoje, ele faz programas todos os dias na Auriverde, ele é fixo na Auriverde como um cara que ganha dinheiro na Auriverde, trabalhando como jornalista. Até hoje ele não foi retirado do ar, tá? Na própria Rádio Auriverde. E ele tá lá, e olha aqui, ó, ele foi pra Portugal. Olha lá, tá tranquilo. Ele parece que não teme mais nada, olha isso. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui o play. Que o Brasil aprendeu a cara, tem um bocado de gente. Quando você encontrar Sérgio, mais um abraço, mais um beijo, mais um abraço, mais um beijo. Estamos aqui agora, juntinhos aqui no lançamento do documentário do Sérgio, The Fake Judge, aqui direto de Lisboa. Sérgio, qual é a expectativa, irmão? Foi um ano Ele apontou pra cara do Moraes ali, tá? Pra quem não viu aí. meio de muito trabalho, muitas viagens, muitas entrevistas. Chorei muito a fazer este documentário, os relatos das pessoas que eu entrevistei, e acho que sai na altura certa, que estão a ser cometidas atrocidades ainda mais gritantes. E eu acho que este documentário vai ser essencial, primeiro para ajudar a libertar o Brasil, para ajudar a libertar o Bolsonaro e para pôr este homem, este criminoso atrás das grades. É mais um contributo de tanta gente como tu, como o Paulo Figueiredo, o Eduardo, e cada uma das pessoas que sozinha partilha e ajuda. Sou apenas mais um, e cá estamos, e é bom estar contigo. E você já está pensando no 2? O 2 já está programado. Gilmar Mendes será a figura de cartaz da Fake Judge em 2026. Um laxante vai ter que ser exposto. Pois é, então estamos aqui, galera. Esse aqui ainda vai agora para as nossas redes sociais, né? Manda aí um recado lá para o Brasil agora. Grande abraço aí para toda a turma do Didi Red Pill. Não estão sozinhos, estamos do outro lado do oceano a expor o Alexandre de Moraes nos cinemas nacionais de Portugal. Vamos estar nos Estados Unidos, na Inglaterra, a Itália, a Espanha. Vamos mostrar ao mundo os crimes de Moraes. Já não estão sozinhos e é um gosto enorme estar aqui com este herói também. Imagina. Valeu, Sérgio. Um abração. Tamo junto. E aí, meu irmão? E aí? O que a gente precisa fazer, Ricardo, para nós nos unirmos? Porque, assim, eu já denunciei esses caras várias vezes no Ministério Público. Os advogados do 8 de janeiro estão sendo investigados no Ministério Público porque eu impetrei uma ação lá e provei que eles estavam ajudando essas pessoas fora do Brasil, né? Eles estavam enviando dinheiro para pessoas foragidas, né? E eu consegui aí colocar alguns advogados aí na Berlinda. Mas a gente está precisando de muito mais, Ricardo. Precisa ter uma união, inclusive dos deputados brasileiros com deputados na Europa, nos Estados Unidos, porque se a gente for ficar pedindo extradição, se só o Alexandre de Moraes pedir extradição, não funciona. A gente tem que ter apoio dos parlamentares de lá, para que eles não virem a lata de lixo dessa internacional fascista. Agora todo mundo vai cometer crime aqui, vai pro exterior e vai ficar assim de boa, sorrindo no vídeo, como a gente viu agora. Sem uma união, sem uma participação de companheiros nossos de outros países, a gente vai ficar sempre perdendo. A gente está, sei lá, 10 anos atrás deles em termos de uso de rede social, em termos dessa arregimentação de esforços, dessa união que eles promoveram. A gente ficou assistindo isso ao longo dos anos passando, e os progressistas do Brasil como um todo ficaram assistindo, atônitos, perdidos. Agora mesmo a gente está vendo os democratas nos Estados Unidos que não sabem o que fazer com Donald Trump. Parece até que não tem oposição nos Estados Unidos, porque não aparece. Você não vê uma notícia, você não vê uma ação concreta dos democratas para tentar parar Donald Trump, você não vê barulho, você não vê a rede social, você não vê nada. Assim. Parece que eles estão atônitos, perdidos, procurando em volta para ver o que está acontecendo e não estão sabendo o que fazer. E isso acontece no Brasil, com alguns progressistas brasileiros, isso acontece na Europa também. Existe uma falta de articulação, de união muito grande. E é preciso que a gente esteja unido, que a gente esteja fortalecido para enfrentar, e temos que enfrentar com as mesmas armas. Porque tem muita gente que fala, olha, não podemos agir iguais a eles. O problema é que eles jogam fora das regras, e para você enfrentá-los, você tem que sair também, eventualmente. Claro, com determinado cuidado, mas muitas vezes é preciso sair também. E senão não consegue nem fazer o enfrentamento.
Mas precisa de uma união, sem dúvida nenhuma, com deputados europeus, com deputados brasileiros, com a militância europeia também. É preciso ter uma articulação mais forte com essas forças políticas, porque o enfrentamento é internacional. Não adianta a gente ficar enfrentando aqui e na Argentina o cara lançar aquela live das eleições, que na verdade foi feita para passar no Brasil, foi feita exclusivamente para ser transmitida no Brasil. Agora a gente está vendo um documentário internacional que também, embora ele esteja sendo exibido lá fora, ele foi feito para ser usado como peça de propaganda no Brasil. Claro que tem gente daqui que está financiando isso, que está bancando isso, é óbvio que tem gente daqui mandando grana para que isso seja feito, porque isso tem uma finalidade. Essa finalidade não é lá para Portugal, não é para a Espanha, não é para nenhum país europeu. A finalidade é usar isso aqui para convencer o brasileiro de que tem alguma coisa errada. Então, falta união de autoridades, falta uma união de militância, falta união de políticos brasileiros com de outros países para que a gente possa fazer esse enfrentamento, porque senão a gente vai ficar sempre correndo atrás. E a gente já está correndo atrás há pelo menos 10 anos. E a gente tem que alcançar. Eu vou te fazer pergunta sobre 2 tipos de união, o que você acha também. Porque assim, a união, a gente sabe que falta muito ainda, eles são muito mais articulados porque, por exemplo, a Auriverde hoje, que é a maior, vai para 2,5 milhões de seguidores. Aí eles colocam quem? Eles vão lá, os próprios deputados bolsonaristas, eles colocam o Didi não... o próprio Didi também, mas a Auriverde, eles divulgam. Os deputados bolsonaristas falam assim, galera, veja lá a Auriverde, veja o canal de fulano, veja o canal de Beltrano. Eu nunca vi um deputado falar assim, veja lá o canal do Ricardo Mello. Eu nunca vi um cara de esquerda, um deputado de esquerda, por exemplo. Eu tenho um canal pequeno no YouTube aí, que vai chegar nos 100 mil agora, daqui a um tempinho. Mas assim, é um canal pequeno, 100 mil na internet hoje, para quem tá... Se Deus quiser, querido. Se Deus quiser, Deus te ouça. Mas assim, eu ainda sou muito pequenininho. O Ricardo Mello já é um cara maior, só que, o canal dele, se tivesse apoio desses deputados, já podia ter ido 1 milhão. Entendeu? Então, assim, por exemplo, aí eu falei até outro dia do Boulos, que é um político que eu adoro, é um cara que eu admiro muito a coragem, tudo que ele fez, né? De tudo que ele enfrentou já contra esse pessoal. Só que o Boulos, por exemplo, ele tendo 1 milhão e pouco de assinantes, ele podia falar assim, galera, olha, eu peço muito, ele faz 2 lives assim, no meio da live ele fala, entre no canal do Ricardo Mello. O Ricardo Mello hoje já podia estar com 1 milhão também, entendeu? E assim, não acontece isso, diferentemente deles. Então eu acho que existe uma desunião nesse sentido, que eu queria que você comentasse, e a segunda parte que eu queria que você comentasse será que o nome não é errado, desunião, para essa falta de atividade conjunta de deputados fora do país e os deputados brasileiros democratas, eu vou colocar assim, das pessoas são democratas? Será que isso não é mais uma falta de articulação do que propriamente união? Porque não há união quando você não conhece. Eu não vou me unir com alguém que eu não tenho nem contato. Então a primeira coisa é que você fale sobre essa falta de engajamento dos deputados com relação aos canais da internet, porque hoje poderia estar divulgando o próprio trabalho dos próprios deputados para mais gente, poderia estar muito mais forte no combate contra esses fascistas, e você também, e outros canais, obviamente, todos os canais. E a segunda parte sobre justamente a palavra união, quando na verdade eu acho que é desarticulação, falta de vontade de ir lá e se entranhar melhor com as pessoas de outros países, dos deputados de outros países. Bom, começando de trás para frente, eu acho que você está certo, é desarticulação mesmo, porque todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem é quem, todo mundo sabe onde estão as pessoas com quem a gente precisa se unir, e falta uma iniciativa, mas eu acho que no fundo falta uma liderança digital, uma liderança que esteja focada no ambiente digital e que possa arrastar mais pessoas para fazer essa articulação. Porque assim, hoje o Lula está no poder e o Lula não é o cara que faz esse papel, até porque ele nem gosta de rede social, não tem, assim, as redes que ele tem lá, hoje em dia, quem publica são as equipes de comunicação do governo, ele próprio não tem nem celular até hoje, 2025, o Lula nunca teve um aparelho de telefone celular, não gosta de estar frequentemente nas redes sociais. Então ele não vai ser esse cara que vai exercer esse papel de liderança. Mas a gente precisa ter alguém com articulação internacional que exerça esse papel de liderança para poder ajudar a gente a se aproximar desses estrangeiros, dessas outras forças políticas democráticas que estão fora do país. E com relação a esse apoio aos canais progressistas, eu lembro que o Bolsonaro, quando era presidente, fazia aquela live de quinta-feira, toda quinta-feira ele indicava uma lista de sites para você seguir, que são sites da extrema-direita. Então, sim, falta essa força. Eu não sei por que isso acontece, eu não sei se ele tem medo de
de repente eu virar candidato amanhã, deputado, ou você, ou o Pedro Zambarda. Não sei se será o nosso próximo assunto aqui. Será o nosso próximo assunto aqui. Boa colocação. Eu não sei se é isso, é medo da gente sair candidato e tomar o lugar deles, mas o fato é que eu não vou sair. Com relação a mim, fica tranquilo também, sabe? Pode ficar tranquilo que o que eu quero é fazer jornalismo progressista no meu canal e nas participações que eu faço em outros lugares. Esse é o meu objetivo de vida. Meu objetivo de vida não é ser político, e a maioria dos canais que eu conheço também não tem esse objetivo. Quase todo mundo que eu estou ouvindo falar, que eu converso, com quem eu mantenho contato, tem como foco principal, como objetivo principal, estar na internet fazendo esse combate à desinformação, trazendo o noticiário com um olhar progressista, né, fazendo análise dos acontecimentos da política, mas não estão preocupados em entrar para a política não, gente, fiquem tranquilos. E sim, é muito importante trazer audiência para essa mídia progressista, independente, para esses canais, para os sites progressistas independentes. Esses sites todos nasceram, o DCM é um deles, o DCM, o 247, o Viomundo, o Opera Mundi, são sites que nasceram num governo progressista, tiveram apoio para crescer e precisam continuar tendo apoio. Eu não falo só de apoio financeiro, não. Falo principalmente de apoio institucional, esse tipo de apoio que o Bolsonaro sempre deu para os dele e que a esquerda não dá para a gente. E aí a gente fica aqui patinando, trabalhando sozinho. É um monte de andorinhas, só que uma longe da outra, tentando fazer o seu verão, e nenhuma delas se aproxima da outra, justamente porque não tem essa participação de quem tem a grande visibilidade e que pode contribuir para a gente também ter mais visibilidade, não tem essa parceria. Só que todo mundo perde com isso, não sou só eu. Meu canal cresce mais lentamente do que poderia, o seu cresce mais lentamente do que poderia, mas eu não perco sozinho. Todo mundo está perdendo com isso. Por quê? Porque a gente está fazendo um combate. De certa forma, uma guerra. É uma guerra cultural, sim. A gente passou anos rindo do Olavo de Carvalho, tá maluco, achando que ele era translocado, e o cara estava lá inoculando o vírus nas pessoas, o vírus do ódio, o vírus da desinformação, o vírus desse método que eles têm de atuação, e a gente ficou assistindo. É por isso que eu falo que a gente está 10 anos atrasado, porque foi pelo menos 10 anos que o Olavo de Carvalho passou fazendo esse trabalho, enquanto a gente ria dele, achava que ele era só um maluco, né? E ele era muito mais do que isso. E a gente perde profundamente, tem muitos problemas com isso por falta dessa compreensão de que a gente precisa estar unido e precisa apoiar. O deputado progressista precisa dizer, precisa seguir, precisa assistir, precisa pedir para os assessores assistir e precisam recomendar os canais progressistas. Não adianta nada ficar priorizando a mídia tradicional, os veículos tradicionais, onde só tem inimigo, onde só tem gente que quer ferrar. Você fica 40 minutos dando uma entrevista, fala um monte de coisas importantes, grandiosas, mas se você coloca uma frase mal colocada, essa frase mal colocada é que vai ser a manchete. Ou seja, a gente o tempo todo lidando com gente que está procurando um defeito na gente, e eu falo dos políticos como um todo, progressistas, procurando um defeito para poder manchetar. Então, assim, não adianta ficar levando a comunicação só pelos veículos tradicionais. A mídia alternativa tem um papel essencial, até porque já há muito tempo existe um trabalho forte de descredibilização dos veículos tradicionais de comunicação. E isso está pegando. As pessoas cada vez estão mais se afastando dos veículos tradicionais. Quantas pessoas vocês conhecem hoje em dia, eu tenho certeza que vocês vão dizer que conhecem, que não assistem mais a televisão, a TV aberta, que não assistem, simplesmente não assistem mais. Ou vê streaming, ou vê YouTube, ou vê outras coisas. Na televisão virou aparelho de som para ouvir música, virou cinema para ver streaming, ou o pessoal acompanha tudo pelo YouTube. Um monte de gente, todo mundo conhece gente. Essa nova geração não assiste televisão. Então não adianta ficar investindo tudo que tem e o que não tem na mídia tradicional, porque ela está descredibilizada diante da sociedade. A sociedade hoje se vincula a pessoas e não a instituições. Quando um jornalista de um veículo tradicional fala, o cidadão que está assistindo pensa, bom, atrás desse cara tem alguém que manda nele, que mandou ele falar isso. E quando eu estou no meu canal, você está no seu canal, somos nós. Todo mundo sabe que não tem ninguém por trás de mim. Todo mundo sabe que o que eu estou falando é o que eu penso mesmo, é a minha avaliação real, não tem um interesse oculto por trás, né? As pessoas estão se vinculando a outras pessoas, então essa comunicação por meio dos agentes independentes de mídia, como eu, como vocês,
é fundamental nesse momento, porque hoje em dia é o que o pessoal assiste, é o que o pessoal acompanha. Cada vez mais eu vejo gente comentando nos meus vídeos que não assiste mais televisão, que não assiste mais jornal, que muitas vezes se informa por meu intermédio, por intermédio de outros canais progressistas. Se a gente não ficar de olho para essa realidade, a gente vai continuar perdendo tempo. Já perdemos 10 anos, pelo menos. Não podemos perder mais. Sim. E sobre, assim, a gente precisa, você acha que a gente precisa de uma campanha para pedir para os deputados brasileiros falarem mais com os deputados dos outros países? Porque o que está acontecendo é o seguinte, cara, hoje a internet, ela acabou com as fronteiras. Então, o cara que quiser cometer um crime hoje, ele pula a fronteira e continua cometendo crime. E o efeito é igual. Parece que quando eles estão fora do país, o efeito é até maior, porque parece que eles ficam mais famosos porque estão fora do país e agora são mundiais e bibibi, blá. Então, quer dizer, o que você acha? O que a gente precisa fazer, cara? Porque, olha, a minha todo dia na minha live eu tento levantar uma comoção nesse sentido para que as pessoas possam cumprir as suas penas aqui no Brasil, né? Mas o que tá acontecendo hoje é que virou bagunça, cara. Olha só, eu sou acho que a primeira pessoa no Brasil, pelo que meu advogado falou, a ser processado por um foragido. Eu fui processado por um foragido, não tá entendendo? Um foragido pegou um advogado no Brasil, o cara tem que cumprir uma pena de 17 anos, ele pegou um advogado no Brasil e me processou porque eu falei mal dele. Então, assim, a gente tá, cara, no caos, entendeu? O foragido usando a justiça, o foragido não cumpre a lei, só que ele quer que a lei seja cumprida contra mim, entende? Então, assim, é um negócio bizarro. Então, e aí, cara? A gente vai ter que começar a gritar aqui, vamos ter que começar a ligar pros caras, pra eles começarem a fazer essas ligações, porque senão a gente tá ferrado, a gente vai perder essa guerra. Porque é muito fácil, comete o crime, tem gente que é em banca fora, e os caras vão continuar nos atacando. A gente devia ver o exemplo da Itália, o exemplo, um deputado progressista, foi o cara que descobriu onde Carla Zambelli estava escondida, foi o cara que denunciou, e ela só está presa porque um deputado italiano, não Angelo Bonelli, né? Porque um deputado italiano... Ô, gente, manda superchat aqui pra gente manter a nossa live, lembrando que os deputados não divulgam, vai lá. e não ajudam também. E não ajudam também, nem de um jeito nem de outro, nem falando nem bancando. Mas assim, a gente tem que entender, ter a noção clara e exata. Tá fazendo um barulho aqui, deixa eu fechar. É de dinheirinho. Tô querendo dinheiro, então eu coloco o meu WhatsApp com a... Tem gente que custa caro para mim e quando essa pessoa manda mensagem aparece dinheiro. Mas precisa. Isso aí tem que ser uma conta, porque não entra. Acho que eu vou começar a botar isso aqui para ver se traz sorte, pra gente arrecadar um pouquinho mais. Meu alerta é de dinheiro que eu vou ter que gastar, não que eu vou receber, é o contrário, aí tá saindo dinheiro da conta. Mas enfim, a gente precisa estar de olho nesse tipo de articulação, porque ela funciona, ela dá certo, é o caso da Carla Zambelli. Né? Foi necessário uma articulação para um deputado se animar e falar, não, vou ficar em cima dessa causa também, porque ele podia simplesmente esquecer e cuidar das questões italianas, que é para as quais ele foi eleito, inclusive. Mas, assim, essa articulação funcionou e funcionou muito bem. Né? Então a gente precisa de alguém, precisa de um líder, precisa de uma liderança digital mesmo, uma liderança que pode ser o Boulos, que é um cara que entende muito bem das redes sociais, é uma das poucas lideranças progressistas que entende bem de rede social, que entende bem desse trabalho de mídia alternativa e que poderia fazer essa articulação, poderia buscar essa articulação entre nós, com os demais deputados, com os demais políticos que têm mandato e que têm visibilidade, que podem contribuir para trazer mais gente para esses canais, para continuar acompanhando a mídia progressista, e também pode fazer essa ponte lá fora. Mas precisa de uma liderança, alguém precisa puxar essa responsabilidade, falar, beleza, vou atrás, vou criar uma comissão, vou atrás desses parlamentares europeus, norte-americanos, enfim, asiáticos, de onde quer que seja, para a gente poder fazer esse trabalho de articulação, de se aproximar de todo mundo, né? De nos aproximar desses políticos lá fora para poder ter uma ação articulada, e não só de políticos, viu? A gente está vendo aí exemplos de militantes que são articulados lá fora pela extrema-direita, como esse português, como o argentino, como outros, que vira e mexe a gente ouve falar. A gente também tem que ir atrás dos militantes lá fora. Só que para ter essa articulação, alguém tem que liderar, não tem jeito, não tem muita fórmula mágica para poder resolver isso. Só que eu acho que o Boulos poderia ser essa pessoa. Mesmo a Erika Hilton também poderia ser essa pessoa, que é uma pessoa que tem uma visibilidade gigantesca
muito grande nas redes sociais, é a principal expressão progressista nas redes sociais do Brasil. Tem rankings que apontam que a Érica tem mais engajamento que o Lula. E o Lula tem uma rede bem ampla. Você vê a penetração dela, né? Pois é, então assim, são essas pessoas que teriam a capacidade de liderar uma ação conjunta para a gente poder se unir, para a gente estar mais unidos às forças progressistas do mundo. Sem uma liderança, sem alguém pegar no chifre do boi e falar, vou tocar isso aqui, acho muito difícil que isso aconteça. Por quê? Porque vai continuar sendo as iniciativas individuais, a minha, a sua, a do Pedro, e isso obviamente pode render um fruto, outro aqui ou ali, mas não vai render os frutos que a gente precisa, na quantidade que a gente precisa, com a força que a gente precisa. Então a gente precisa de alguém que já está lá dentro, que tem expressão política, que tem expressão midiática, para fazer esse trabalho de liderança. Precisa de uma liderança digital na esquerda. Precisa de alguém como que faça o papel, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo correspondente na extrema-direita, precisamos de alguém que faça o papel do Nicolas na mídia progressista também. Sabe, assim, a Erika Hilton tenta fazer um pouco desse papel também, tenta rebater, tenta enfrentar muitas vezes as mentiras que vêm do lado de lá, mas tenta sozinha, tenta sem uma articulação com outras pessoas, sem colaborar e sem receber colaboração. E aí não adianta, aí a gente vai ficar enxugando gelo. Sim, eu vou só acrescentar uma coisa na tua fala, porque esse negócio que você tocou é muito importante, da liderança digital que a gente precisa ter. A única coisa que eu discordo de você, Ricardo, é que a gente não tem que colocar alguém que já tá lá, porque já tá lá. A gente poderia, de repente, nos unirmos, e tem muitos influenciadores aí com uma ótima maneira de se expressar, que são pra frente mesmo. Por que a gente não poderia, de repente, você falou que não tem intenção, eu escrevi num comentário no seu canal, que eu falei que você seria uma pessoa boa pra gente se unir e ser um bom deputado, porque eu acho que a gente não deve ficar agora investindo mais em quem já tá lá, a gente precisa aumentar essa gama. Tá? E eu acho que os youtubers deveriam definir, tipo, 2 ou 3 nomes, ou um nome em cada estado, pelo menos para a gente colocar pessoas que estão diretamente ligadas a essa estratégia de comunicação, que somos nós, basicamente, né? E, por exemplo, tem gente aí que é muito conhecida, pessoas que teriam muita chance de entrar, por exemplo, o Portal do José, que tem 1 milhão e não sei quantas pessoas, ele tá eleito. Entende? A gente precisa incentivar essas pessoas. Eu sou um cara pequeno nesse mundo, né? Mas eu espero que as pessoas que têm 1 milhão, meio milhão de seguidores aí, youtubers, se coloquem para serem candidatos. Eu acho que isso é necessário, hoje é extremamente necessário, e que nós consigamos colocá-los e que eles se elejam, tá? Porque eu acho que esses caras fariam essa rede que eu falei com você, de aumentar os canais menores colocarem, e se você perceber, metade da bancada bolsonarista no Senado e na Câmara dos Deputados são youtubers. O próprio Gustavo Gayer é youtuber, o Nicolas Ferreira é youtuber, entende? Esse pessoal todos vieram das redes sociais. Eles não são pessoas que têm, como se diz, eles não são pessoas que têm, como posso dizer, que tinham uma história política. Não, eles abriram um canal, começaram a falar umas bobagens, o pessoal entrou na deles e foi. Diferente de nós que temos base, que nós combatemos as mentiras, nós temos conhecimento jurídico, temos conhecimento na área da comunicação. Então, só que eu queria colocar na tua fala é porque eu tenho muita esperança em nós também, que somos youtubers. E a gente tem nomes grandes aí, como Clayson, Portal do José, nós temos nomes como você, né, também, só que você tá com quantos mil seguidores agora? Meio milhão, quase? No YouTube são 350 mil, 360 então, cara, mil. Tu tá aqui, tu tá em São Paulo ou não? Tô em São Paulo. Então, cara, em São Paulo tu já era um cara que tava lá. Então, assim, eu discordo nesse sentido de que nós teríamos que simplesmente aumentar o engajamento de quem já tá lá. Da minha opinião, a gente tem que fazer novos nomes, tá? E eu creio muito que os nossos os companheiros de luta nessa trincheira ficariam mais unidos e a gente fecharia essa rede. Mas isso aqui é só uma colocação, é uma coisa que eu tenho aqui, eu não tô discordando de você, eu só tô simplesmente dizendo que eu admiro todos o que fazem esse trabalho aqui na internet lutando contra esses caras. E aí eu queria já entrar num outro assunto para você comentar, não sei se você tem tempo ainda, eu tô te segurando aqui porque você é um cara bom de papo. Vamos lá. Então, beleza. Então é o seguinte, eu coloquei aqui há pouco tempo um projeto, e eu falei inclusive com um deputado já, mas eu queria, isso precisa ter mais engajamento, você deve ter esse mesmo problema que eu. Na época de eleição, quando tem os debates presidenciais, nós não podemos usar sequer 1 segundo dos debates nas nossas redes.
Então é o seguinte, eu tenho um projeto de lei... TVs públicas, a gente não pode usar. Não, a gente não pode usar de nada, né? Então, assim, o que eu quero dizer? Eu criei um projeto de lei que é justamente para que qualquer atuação de entidades públicas, de pessoas que recebem dinheiro do governo, que de alguma forma vivem disso, que estão prestando serviço, seja indiretamente no sentido de serem cargos comissionados, ou cargos eletivos, né? Ou cargos que foram pessoas que prestaram concurso, né, de carreira. Essas pessoas, quando dêem entrevistas para alguém, quando deram a entrevista, elas automaticamente acabam com o direito autoral daquele meio de comunicação, naquele momento que elas estão no ar. Então, para que nós todos pudéssemos utilizar qualquer produto feito com informações públicas, partindo de pessoas públicas. O que você acha desse projeto? Será que dá pra gente encampar uma coisa assim? Porque, na minha opinião, é muito injusto. Por exemplo, o Haddad foi outro dia numa televisão, ele deu uma bela de uma entrevista, e eu não pude usar um segundo pra comentar, porque eu queria comentar, mas, poxa, é público, ele tá lá com o nosso dinheiro, cara. Como que eu não posso usar? Então ele vai ser obrigado, se ele vai naquela emissora, ele vai ser obrigado a vir no meu canal, ele vai ser obrigado a ir no teu canal, ele vai ter que viver ainda nos lugares, entende? Então eu acho que a gente deveria fazer essa lei de direito autoral, ela ser mitigada quando isso fosse com uma pessoa pública. Então eu queria saber só a tua opinião sobre esse projeto, se você acha válido ou não. Acho muito válido, lembrando que a TV também é uma concessão pública, né? O veículo de comunicação é uma concessão pública, o entrevistado é uma figura pública, o interesse do assunto é público, então, óbvio, eu acho muito válido, muito bacana. E ainda do que você se referiu a possíveis novos candidatos, eu acho uma ideia sensacional. Por que, por exemplo, um partido não encampa candidatos em todos os estados, ou na maioria dos estados, todos com o mesmo número, por exemplo? Todos eles com o mesmo número, fazendo as suas campanhas, porque o cidadão que está lá na Bahia fazendo campanha, com o número dele, indiretamente está fazendo campanha, por exemplo, sei lá, para mim, sendo candidato aqui para São Paulo. E vice-versa, eu falando meu número aqui, estou divulgando essa iniciativa. Agora, o problema é que determinados partidos, principalmente os maiores, e vou ser bem específico, principalmente o PT, é um partido que dificilmente esse tipo de situação pode acontecer, porque tem tantos interesses internos, tantos conflitos internos, que é uma estrutura tão gigantesca que é o tipo de coisa que eu não consigo ver acontecendo, mas deveria, de fato. Assim. Quando eu digo alguém que já está lá, como a Érica Hilton, como o Guilherme Boulos, é alguém que está lá para tentar ajudar a trazer mais gente, sabe? E não ter medo da gente ocupar o espaço, porque nós não vamos ocupar o espaço que é deles, nós vamos ocupar o espaço que deveria estar sendo ocupado, que hoje está sendo ocupado porque não tem nenhuma condição de estar no Congresso Nacional, não deveria estar no Congresso Nacional. A gente precisa ampliar, não adianta tirar o Boulos e colocar o Ricardo Mello. 6 por meia dúzia, dá na mesma. Exato. Tem que acrescentar, tem que trazer mais gente, sabe, para ampliar essa. A gente tem uma bancada aí de 140 deputados, mais ou menos, não sei se chega a 140, mas é muito perto disso. Isso é menos de 1/3 do Congresso Nacional. A gente precisa ampliar isso e precisa ampliar isso rapidamente. Não precisa ser todo mundo de esquerda, não, sabe? Mas, assim, a gente precisa ter uma força democrática forte, grandiosa, que vai além dos interesses financeiros, porque hoje em dia você tem uma união dos ladrões com os golpistas dentro do Congresso Nacional, que neutraliza qualquer possibilidade de atuação das forças progressistas, que é o Centrão unido com o bolsonarismo, os ladrões unidos com os golpistas, os dois defendendo seus interesses escusos. Então, a gente precisa fazer um outro trabalho. E eu acho que essa iniciativa de lançar candidatos em todos os estados, candidatos que são influenciadores, louvo, apoio, pode contar com o meu nome para apoiar, sabe? Assim, eu não tenho interesse em entrar para a política, mas tenho todo interesse em apoiar uma iniciativa dessa, em divulgar número, em divulgar nomes, em fazer um trabalho possível e imaginável de campanha para as pessoas conseguirem eleger uma bancada progressista maior. E o projeto de lei eu acho sensacional, acho fantástico. Porque é isso, é tudo de interesse público. O assunto, o canal e o personagem. Eu tô falando isso porque eu já sofri no meu canal, eu sofri um strike uma vez, porque eu usei, tipo, sei lá, uma fala de, sei lá, acho que 20 segundos, 30 segundos de um dos debates. E no outro dia tava mais uma, teu canal vai cair. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Tipo assim, o que tá acontecendo? Porque eu exibi trecho de uma sabatina do Pablo Marçal. Então, cara, sabe? O DCM tomou 2 strikes na sua história, a gente perdeu 2 contas no Instagram. Cara, assim, a esquerda de perseguição a gente entende.
E na verdade... Perseguição, eu tô falando, injusta, não é essas pataquadas aí de bolsonarista quebrando cautelar. Mas Zambarda, isso que você tá falando de perseguição, né? Eu tô falando aqui de lei. Porque, na verdade, o direito autoral, ele existe. E ninguém aqui tá falando que não deve existir direito autoral. O direito autoral, ele existe. Só que o direito autoral, ele deve seguir a Constituição. Ele não pode inibir o dever de informar. Ele não pode inibir o direito de informar. Na verdade, o próprio interesse público já mitigaria o próprio interesse público, ele já ultrapassa o direito autoral ali, naquele sentido. Então, um debate entre candidatos presidenciáveis... ou candidatos a debate que seja de vice, debate que seja de vereador, não importa. Isso tem que ser sem direito autoral. Eu acho que não existe isso, sabe? E a emissora, ela não perde. Desculpe aqui, é uma ignorância, eu vou até olhar para a tela aqui, é uma ignorância da emissora achar que youtubers transmitirem ao mesmo tempo, porque... isso dá mais visibilidade pra emissora, dá pra ver que ela, né, a gente não tá aqui pra tentar usar pra ganhar o dinheiro, não, isso é interesse público. Então, é uma outra ajuda que eu vou até pedir pro Ricardo aqui, que o cara tem, 20 vezes mais notoriedade que eu, pra que você também entre nessa luta aí, cara, pra gente pautar essa lei, né, e se hoje nós tivéssemos um youtuber deputado, né? Eu chamo de youtuber, tá? Mas nós somos, na verdade, jornalistas. Isso que é verdade, tá? sim. Eu sou formado em comunicação, sou bacharel em comunicação, só que nem por isso eu tenho vergonha de falar de youtuber, porque youtuber é quem trabalha no YouTube, tá? Tranquilamente. Sim. Só que todos nós temos formações, né? Nós temos, e mesmo aqueles que não têm formações, são pessoas que também fazem o seu trabalho, porque não é necessário para ser jornalista nenhum tipo de formação. Mas que nós encampemos essa campanha para que pautem uma lei para que os direitos caiam. E vou falar para vocês, isso deveria ser encampado esse ano, porque ano que vem seria muito importante nós podermos utilizar as imagens dos debates para que nós possamos acabar com as mentiras, porque o debate, na verdade, é o seguinte: um candidato tem tempo, o outro candidato tem outro tempo. Esse tempo o cara mente pra cacete, o cara fala 50 mentiras, o tempo desse para responder não dá para tirar todas as mentiras, só que nós podemos fazer o react e acabar com essas mentiras, entende? Então, assim, eles sempre vão vencer, se for nesse sentido. Não tem como. Então, eu peço aqui, eu tô aproveitando aqui a notoriedade do Ricardo para colocar essas ideias em pauta, porque eu sei que ele é muito importante e ele tem muita credibilidade na internet. E é duro porque o cara que mente, ele tem direito à réplica ainda, para continuar mentindo depois, sabe? Né? Ele mente, o outro não consegue desmentir tudo, então volta para ele replicar e continuar. O cara tem a réplica da mentira. Exato. Então, assim, é tudo muito difícil. Eu encampo fácil um projeto de lei desse, é importantíssimo que isso aconteça, porque, assim, tudo bem, eu entendo, do ponto de vista comercial, empresarial, que ao vivo você não transmita, mas repercutir depois, fazer um react, fazer uma repercussão para desmentir o que está errado ali, é fundamental, é importantíssimo. E a gente faz isso, a gente quer fazer isso, a gente sabe que esse tipo de coisa é um produto altamente consumível pela audiência, porque muitas vezes as pessoas não têm paciência de assistir o debate, mas assistem a repercussão do debate, né? E essa repercussão do debate com o nosso olhar crítico, com o nosso olhar progressista, crítico, atento às informações incorretas, atento às mentiras, e isso é fundamental, a gente precisava ter esse direito. Na lei, o Google, que é o dono dessa plataforma onde nós estamos, ele tem lá umas regras de uso permitido, que é baseada na lei norte-americana, que teoricamente permitiria a gente fazer isso. Só que aí a emissora vai lá, requisita o direito autoral, às vezes ela não dá strike, mas ela requisita os direitos de monetização do vídeo e aí você trabalha de graça. Você faz e a emissora leva. Mas a maioria das vezes, principalmente em debate, é strike mesmo. Os caras não querem É strike direto. E detalhe, eles primeiro dão strike para depois eles pedirem para você justificar. Na eleição de 2022, teve até um episódio de um debate na Band, que o diretor de jornalismo da Band, que por acaso, olha só dessas coincidências da história. A Band é pior, voltas, hein? Né? A Band é uma das piores, tá? Então, olha como o mundo dá voltas. O diretor do debate na época se chama André Basbaum, jornalista, trabalhei com ele no SBT. O André Basbaum agora vai assumir a presidência da EBC. Agora, acabou de ser anunciado como novo presidente da EBC. No lugar do Jean, né?
Exatamente, no lugar do Jean. O André Basbal deu uma entrevista para a Band News FM dizendo que os canais poderiam transmitir o debate livremente. Ele disse isso, com todas as letras. E aí um monte de gente transmitiu o debate. Mas na prática não funciona. E a Band deu strike em todo mundo, mesmo assim. Todo mundo ficou indignado. Por quê? Porque o próprio diretor disse que podia e na hora da transmissão saiu derrubando um monte de canais. Ele deu os depoimentos justificando? Ele disse que foi uma mudança da alta direção, que ele não tinha controle sobre isso, porque, enfim, é aquilo que a gente sabe que acontece, né? Mas o próprio cara vai lá no veículo deles mesmo, dizendo, não, todo mundo vai poder transmitir e tal. E realmente todo mundo transmitiu. Era um dos primeiros debates, a Band costuma ser um dos primeiros debates, né, naquela rodada de debates. Geralmente, muitas vezes até o primeiro debate é o da Band. Então, assim, todo mundo estava ansioso para transmitir e saiu, derrubou um monte de gente, um strike, que é a punição mais grave do YouTube, para quem não sabe, é a punição mais grave, porque existem duas situações. Para você que está assistindo a gente aí e não sabe como é que funciona, existe a situação que a empresa ela requer só o direito de monetização, ou seja, toda a propaganda que é exibida no vídeo, ao invés do dinheiro ir para o criador, vai para a emissora, que é a dona do conteúdo. E existe o strike, que ela simplesmente derruba o vídeo e vira uma punição que se você tiver 3, o canal cai. Derruba. Você perde seu canal. Aí é só com o advogado, aí é só entrando com o advogado. Você perde o canal completamente, né? Então tem essas duas situações. Essa mais grave é justamente o strike, que foi o que a Band fez nessa ocasião em 2022. Então, assim, mas se você for lá ler os termos do YouTube, está escrito lá as políticas de uso permitido. Fair use. Né, essas políticas de uso permitido estão lá, estão previstas, mas não vale. Então, uma lei que garantisse isso seria fundamental. Conte comigo para apoiar, para falar, para bater o pé, para cobrar quem tem que cobrar, conte comigo. Legal, vai ser muito bom, a gente precisa, né, as pessoas que você tem contato, recentemente eu até elogiei, né, que vocês foram lá conversar em Brasília, foi você, foi a Andréia Gonçalves, sim. Foi mais quem? Foi o José... Clayson. Na verdade a gente... José Clayson, isso. De 6 youtubers, 2 não puderam estar presentes, né, o João Gabriel do Desmascarando, o João Antônio do Clique Política também estariam, mas tiveram que se ausentar, então fomos nós 4. Eu, o José Fernandes, André Gonçalves e o Clayson. A gente se reuniu justamente para levar um pouco do nosso conhecimento de rede social, um pouco da nossa necessidade também de ter mais contato com o governo, com figuras do governo. Recentemente o Haddad começou a dar umas entrevistas para alguns influenciadores, foi um passo interessante, mas eu acho que precisa ampliar, precisa ir além. Né, muito além, e a gente o governo deve muito ainda na comunicação, acho que já melhorou, acho que tem umas mudanças interessantes acontecendo aí, eu particularmente adorei aquela campanha do explicando soberania com bichinhos, com gatinhos, com não sei o quê. Agora, aquilo lá pega um público muito específico, né? Para pegar um público mais geralzão, tem que ter uma comunicação mais de massa, tem que ter um tete-a-tete, e esse tete-a-tete é que eu sinto falta, é o Lula nas redes sociais. É o Lula conversando diretamente. Porque o Lula hoje só se comunica com o país de 2 maneiras. Dando entrevista para um veículo tradicional ou fazendo discurso em inauguração. É as únicas formas com que ele se comunica com o país. E geralmente o veículo tradicional não deixa a gente fazer react. Exato. E o veículo tradicional, quando ele fala lá, trouxe 30 bilhões da China. E o cara pergunta para ele, mas e a Janja na reunião com o Xi Jinping? E aí essa vai ser a manchete. O que a Janja falou na reunião com o Xi Jinping? 30 bilhões que se danem, os empregos que vão ser gerados com isso que se danem. O que importa é o que a Janja falou para o Xi Jinping. Então, por isso que eu falo, quando você está falando com a mídia tradicional, quando um político progressista está falando com a mídia tradicional, ele está falando com um inimigo que está o tempo todo procurando um defeitinho para expor. Por isso que ele fala 1 hora, poxa, você dá uma entrevista de 1 hora, fatalmente você vai falar alguma coisa meio atravessada, uma frase mal colocada, não tem jeito. Então, assim, está faltando uma comunicação direta, está faltando o Lula falar diretamente com o brasileiro, porque hoje governar virou uma espécie de Big Brother, todo mundo quer saber o tempo todo o que está acontecendo, o que o Lula está fazendo em relação à crise do INSS, o que o Lula está fazendo em relação à crise do tarifaço, o que o Lula está fazendo em relação a qualquer outro assunto importante. Ele tem que dizer o que eu estou fazendo, determinei que fulano faça tal coisa, me reuni com Beltrano, assinei um tratado hoje com a China, vai vir 30 bilhões, vai gerar 10 mil empregos. Ele tem que falar isso diretamente, porque assim ele consegue quebrar essa dinâmica de que o assunto que realmente interessa, realmente esteja pautado, esteja lá, as pessoas estejam falando sobre ele.
Porque é isso que eu falei, eu trouxe 30 bilhões da China, mas eu preciso responder o que a Janja falou para o Xi Jinping. Então, ele precisa ter essa comunicação direta, sem intermediários. E isso a gente levou, inclusive, para o Sidônio Palmeira, ele também é adepto disso. Agora, qual que é a dificuldade? O Lula. Não é o jeitão do Lula estar o tempo todo na rede social. Não dá para se dar esse luxo nos dias de hoje, mas é a realidade. É isso aí. Olha, então eu vou partindo aqui para o final. Primeiro eu quero falar aqui para uma moça aqui que ela fala assim, eu não consegui ouvir o nome do convidado. Gente, o Ricardo Mello aqui, você tem que sair da caverna um pouco aí, gente. Ricardo Mello, YouTube com mais de 300 mil inscritos. Tem que sair um pouquinho da caverna, ver o que está acontecendo aí. Ó, Vitor Panchorra também tá aqui com a gente, Pedro Zombardo aqui, enfim. Alô? Minha casa. Tá na descrição do... Aliás, todos os convidados estão na descrição do vídeo, tá, gente? Vocês podem dar uma olhadinha. Valeu, marido, é brincadeira, é brincadeira, marido. Então, olha, Ricardo, eu quero te agradecer muito. Eu pedi aqui encarecidamente, me abusando aí da sua notoriedade na internet, mas esse projeto aí de que a gente possa utilizar as coisas em prol da população, para explicar, para desmascarar as mentiras que eles andam fazendo da TV, são pautas importantíssimas. Toda vez que um deputado vai, toda vez que o deputado vai em algum programa, mente pra caramba, a gente precisa daquele recorte, é necessário, a gente precisa desmentir, porque a maioria dos programas agora estão chapa branca, os caras vão lá, falam meia hora de mentira, e os caras falam, obrigado, valeu, tá bom, tchau. Aí é brincadeira, né? Aí não dá. Então é isso, querido. Eu te agradeço pela presença, manda teu recado aí pra galera toda e pra aqueles que também estão dentro da caverna aí, já fala o nome e tudo e o canal. Para vocês terem uma ideia, tem emissora que não permite que você use sequer um frame, um print do vídeo, você não pode usar. Tem uma emissora de TV aberta que eu não posso nem ouvir falar por conta disso. Então, assim, tem essa preocupação. De fato, fale comigo fora do ar sobre o que eu posso fazer para ajudar, enfim, em quem está na mão isso aí, para a gente poder cobrar também, apertar, porque é fundamental uma lei dessa. E, para quem não me conhece, eu sou Ricardo Mello, o explicador-geral da República, minha arroba está aqui embaixo, @o Ricardo Mello. A gente está aqui nessa internet de meu Deus, tentando fazer as pessoas compreender um pouco mais sobre a política, sobre a justiça, sobre a economia, porque a gente sabe o que é, né? O economês, o juridiquês, o politiquês são idiomas feitos sob medida para as pessoas não entenderem. E a gente está aqui tentando traduzir isso, tentando facilitar a compreensão das pessoas sobre os acontecimentos da política e do dia a dia. Então, quem quiser, vem comigo, segue aí, @o Ricardo Mello. Em todas as redes sociais é o mesmo endereço, @o Ricardo Mello, você me encontra. E, muito obrigado mais uma vez pelo convite, vocês sabem que vocês são de casa, vocês podem chamar sempre, em cima da hora, do jeito que der, só se eu estiver doente para não poder. Caso contrário, estou à disposição de vocês sempre. Contem comigo. Ô, Ricardo, posso ler rapidinho os superchats aqui para prestigiar nossa turma, também para eles contribuírem aqui com a gente? 2 minutos aqui, que teve alguns elogios. Célia Gomes, obrigado, querida. Agradecer Dulciene Ferreira, excelente participação. Gláucia Ribeiro tá aqui com a gente. Gente, não parem de mandar superchats, tá, turma? Vamos fechar essas metas. Jaciara Cristiano tá aqui com a gente. Maria Cristina da Silva, obrigado pela ajuda. Tem uma pergunta do Leonardo Lange. Eu lutei muito em sindicato e grupos de esquerda de policiais para fazer militância engajada na rua, em universidades e para o povo. Sempre fui colocado para escanteio. Como fazer uma militância com uma esquerda covarde? Ô, Ricardo, eu estive num evento recentemente, quero incrementar essa pergunta dele, eu estive num evento recentemente do Sindicato dos Bancários, e, cara, as pessoas ainda estão discutindo qual rede social usar. Eu falo, a gente tá 10 anos atrasado, cara. A gente tá 10 anos atrasado. Quando eu falo pros caras, gente, toca o carro e a gente acerta no meio do caminho. A gente está 10 anos, pelo menos uma década atrasado em comparação à extrema-direita. E assim, vai ser difícil tirar essa diferença por conta de tudo que a gente falou aqui. Essa desunião, essa falta de articulação, essa falta de parceria, falta de lei também para nos permitir fazer um trabalho mais bem feito, como essa proposta do Vitor. Então, assim, é difícil. A esquerda está desmobilizada, a gente vê isso nas manifestações de rua, porque a extrema-direita achou uma razão de viver. Né? Tem um quê de pertencimento em tudo isso que eles fazem, de fazer parte do grupo, e uma razão de viver. E a esquerda está deslocada, está desarticulada em relação a isso. É muito difícil também porque as pessoas estão cansadas do embate, da pancada, de ficar brigando, de ficar discutindo, e principalmente os progressistas parece que estão mais cansados e estão abandonando um pouco essa luta. Só que quando a gente abandona essa luta, né, não existe vácuo na política. Se você não ocupa o espaço, alguém vem e vai ocupar.
E eles estão ocupando esses espaços que a gente não está ocupando. É difícil, o Leonardo, né? É difícil, Leonardo, mas o negócio é não desistir. Fazer você por conta própria. Se não tem gente fazendo junto com você, faça sozinho, faça com mais 2, que seja. Mas, assim, é preciso fazer, é preciso enfrentar essa luta, porque não tem escolha. É isso ou daqui a pouco está todo mundo mudando para o México, está todo mundo indo para o exílio. Essa que é a realidade. Se a gente não fizer isso, daqui a pouco somos nós que vamos ter que estar saindo fora do país. Por quê? Porque vai ter uma ditadura aqui. É muito concreto o risco, é real esse risco. E é um risco para o ano que vem. Então a gente tem que fazer tudo que a gente tiver ao nosso alcance, individualmente ou coletivamente, mas a gente tem que fazer tudo que está ao nosso alcance. Coletivamente é melhor, é mais eficiente, e a gente precisa de algumas dinâmicas que vão ajudar a fazer esse trabalho coletivo, principalmente o envolvimento dessas pessoas que são maiores, que têm mais visibilidade, que estão lá dentro para poder chamar mais gente para entrar. É isso tudo que a gente conversou aqui agora. É difícil, a esquerda está totalmente desarticulada no Brasil e no mundo. Não só no Brasil, no mundo, né? Agora, tem uma vantagem. Donald Trump é uma experiência global de extrema-direita. Todo mundo vive a experiência de Donald Trump, inclusive quem não é governado por ele, porque ele impacta os países todos do mundo, está impactando a gente agora. Então, assim, também é um grande cabo eleitoral dos progressistas, o Donald Trump, à medida em que ele mostra a sua cara, ele implementa suas políticas nocivas. A gente viu o que aconteceu no Canadá, a gente viu o que aconteceu na Austrália, a gente viu o que está acontecendo com a popularidade do Lula aqui no Brasil, em razão desse enfrentamento. Então, assim, a nossa sorte é que... O nosso azar e a nossa sorte são Donald Trump, né? O nosso azar porque a gente está sendo impactado, mas a nossa sorte porque ele está mostrando para o mundo inteiro o quanto a extrema-direita é nociva, é maléfica, é demoníaca. E tivemos 4 anos de Bolsonaro. Exato. Parece que não aprendemos o suficiente, né? Exatamente. Agora que a gente aprende, a coisa vai pro brejo. Exato. Tem mais alguns aqui só pra gente ler. O Falkenbar, Saída, obrigado pela ajuda. Lavin Lula, Sabadão, DCM. Eliane de Lima, 2.600 pessoas assistindo, pingando 2 para dar caldo. A Edna Porto pergunta: boa tarde, meninos. A Andréa Gonçalves tem mais de 1 milhão de inscritos no canal dela do YouTube. A Andréia, o José, esses caras tinham que estar na vitrine do governo. Eles são fenômenos, eles têm tamanho de canal grande. Não, mas eles não tinham que estar na vitrine do governo. Eles não tinham que estar na vitrine do governo, eles deveriam ser deputados. Eles deveriam estar eleitos e não vitrines do governo. Eles deveriam estar eleitos lutando por nós lá. Na minha opinião, tá? Eu acho que, por mais que tenha uma vontade pessoal... Não, então, mas é isso que eu ia falar agora. Eu acho que depois de uma vontade pessoal, como o próprio Ricardo disse que ele não tem uma vontade de ser, mas aí você acaba atingindo um patamar que é necessário. Não interessa mais a sua vontade pessoal. Você é necessário. Entende? Então pessoas como a André Gonçalves, pessoas como o Ricardo, pessoas como o Clayson, pessoas como... bom, tem vários, né? Assim, são os 3 que eu sigo mais. Assim, são pessoas que já deveriam estar lá. Eu acho naturalmente. E eu já fiz a crítica ao próprio PT várias vezes, de que eles nunca fizeram um convite para essas pessoas, creio eu, né? Eu acho que ainda não fizeram, mas estão perdendo. E eu acho que eles não deixariam de ir pelo PT, porque acabou aquela fantasia de que o PT era o partido da corrupção. Isso acabou, isso caiu por terra, né? Depois que a gente descobriu todas as falcatruas. E mesmo assim, não precisariam nem ser do PT, poderiam ser por outro partido. A gente tem outros partidos. Eu tô falando do PT por quê? Porque o PT, ele não vende os caras lá dentro. Os outros partidos têm mais possibilidade de vender os caras. Eu sei como funciona lá dentro, entende? Então eles podem pegar um cara muito grande na hora H, fazer alguma coisa e o cara não sair. Entende? No PT não, no PT é o único partido do Brasil, o PT, que tem os diretórios de verdade, que é tudo no papel, que o próprio diretório municipal ele trabalha com votação. Os outros não, é canetada de cima. Se um dia um cara chegar lá, ó, pega 5 milhões aí pra tu não deixar o Ricardo sair. O cara no último dia fala, Ricardo, olha, não vai rolar. E acabou, meu irmão, vende o cara, entendeu? Então, assim, eu falo do PT por conta disso, e eu acho que o PT hoje deveria ter essa visão. Desculpa ter interrompido mais uma vez. Imagina, não, tranquilo. Natal mandou Panchorra, grande ideia criar a bancada dos influenciadores de esquerda, necessário. Jane Paz, delegado Saraiva tentou eleger-se e não conseguiu. Eliane, bora pingar, galera. Tio Gil mandou, Ricardo Melo, por favor, leve o Vitor Panchorra no ICL, o Vitor é o maior conhecedor do 8 de janeiro, precisamos unir forças. Grande abraço ao Pedro e ao DC, minhas panchorretes e amadas. Luiz Vanderlei mandou, a esquerda tem que nos unir, a direita mata. Tô pensando em te levar no Meteoro pra falar disso aí, viu, Panchorra? Sobre o quê? Sobre qual? Sobre esse projeto de lei aí.
Ah, sim. Guarda essa informação. Que eu não posso ficar falando muito aqui. Daniel, obrigado pela ajuda. José Cruz mandou, verdade, Ricardo, só vejo você na minha TV de 60, que paz. Estefânia Silva, Ricardo Mello, a sua camisa. André Magrini, o Brasil precisa de uma internet independente dos cabos e dos servidores estadunidenses e das redes sociais soberanas próprias, senão sempre enxugaremos gelo. 007 Cado é ótimo, né? Obrigado. José Cruz, e o Julian Lemos, já teve alguém do PT ligando pra ele? Pois é, o Julian tava denunciando um monte de coisa dos bolsonaristas. Carolina Lazarotto... o Julian Lemos é louco pro pessoal do PT ligar para ele, viu? Porque ele tem interesse. E assim, é uma figura que é interessante também. É uma figura que conheceu o bolsonarismo por dentro, muito de perto, e enxergou o buraco, o quanto era profundo esse buraco, e pulou fora a tempo, né? E ele tem vontade de o PT procurá-lo. Então, e aí? Não procura, até hoje não procurou. Deixa eu pegar aqui outros comentários. José Cruz, amigo, já é hora do PC lançar a Bia Lula, Renato Freitas, Pedro Dória, Ava Santiago, Karen Santo, Pedro Dória não discordo, Karen Santo e Ana para federais já serão 6 novos. O que vocês acham? Pedro Dória não dá, né, turma? Pedro Dória... Se o PSDB quiser lançar, eu não vou me surpreender. Lia Lopes, obrigado pela ajuda. Lia Lopes, o Pedro Dória é foda. O mundo, só de comparar as ações mundiais de Bolsonaro enquanto presidente, as ações do estadista Lula, já deduzindo que é um documentário em que os próprios criminosos se incriminam, sem dúvida nenhuma. Gente, eu esqueci de... Gente, rapidão, antes de você continuar a ler, você vai ler outro chat, não, agora? Tá acabando já. Peraí, deixa eu matar rapidinho. Eliane Lima, assustada com tudo isso, que absurdo, gente abjeta. Ana Paula, fui colega dele aqui em Salvador. Adriano, Didi, no que se transformou a família rica daqui, triste. Ele tá falando de Didi Red Pill. Do Didi Red Pill. Coragem Cão Covarde mandou essa contribuição. Por enquanto são essas as contribuições, estão chegando aqui mais outras ajudas. Fala lá. Eu esqueci de citar o Carlito Neto, que eu adoro também. O Carlito que foi candidato agora para... E não venceu, é isso que eu fiquei abismado, é que eu sou de outro estado, entende? Mas por quê? Não tô criticando aqui o Carlito, né? Porque o público do Carlito na internet é São Paulo. Então, mas assim, a gente deveria ter... Não, a gente precisa fazer uma consultoria isso em todos os youtubers. Precisa ter um estudo. Por onde? Eu tenho, por exemplo, eu sou do estado de São Paulo, só que eu tenho muita gente do Nordeste. Eu não tô atacando o Carlito é meu amigo, mas é um erro de estratégia, e mas apesar dele ter perdido a eleição, ele tá influente na rede lá do Sergipe. Então, objetivamente, politicamente, ele ganhou alguma coisa com isso, só... Mas eu posso te falar um negócio? Olha, se for o caso, se a gente conseguisse aí unir todo mundo, fazer uma pesquisa de como cada um, né? Como cada um é entendido pelo Brasil. Nem que o cara tivesse que mudar de estado, irmão. Eu tô no interior de São Paulo. O meu público é São Paulo capital, gente. Assim, eu não saí de São Paulo, na verdade, pro meu público. O meu público tá lá. Mas vamos dizer que o Ricardo Mello tivesse assim, que público em Brasília, né? Em Brasília, meu! Manda o Ricardo Brasília, irmão! Vai pra Brasília! Eles não estão fazendo isso? Estão fazendo isso com Michele, com Carluxo, com não sei mais quem. Né, o Carluxo tá mandando para Santa Catarina, né? Michele vai para Brasília, o próprio Eduardo Bolsonaro, enfim, veio para São Paulo uns anos atrás para ser candidato por aqui. É isso, é estratégia, gente. O importante é estar lá dentro. Estar lá dentro, é colocar a gente lá dentro para fazer o trabalho que precisa ser feito. E se precisar mudar de endereço, vamos mudar. Né? Claro. Sim, o Carlito Neto é suplente de vereador lá em... É suplente. Em Aracaju. Mas suplente é todo mundo. É que assim, na verdade, todo mundo que não ganha suplente. Então não adianta nada, né? Na verdade, às vezes tu é suplente, tu é o 10º suplente, não adianta nada, não vai entrar nunca. Então, assim, o que a gente tem que entrar é pra ganhar, cara. E o Carlito era um cara que merecia muito estar lá. E só que, às vezes, faltou estratégia. Ele foi pra um lugar onde ele não. O voto dele não tá lá, talvez. Eu sei que o Carlito Neto, quando ele veio pra São Paulo, cara, todo mundo abraça o cara, todo mundo leva o cara a sério. Às vezes, cara, não é o lugar que você tá físico, sabe? Às vezes você tá morando no lugar errado, mas a tua notoriedade é outro, né? Santo de casa não faz milagre, não tem essa parada? Então é isso, cara. Às vezes você precisa se mudar mesmo pra você ser eleito. E se tiver que fazer isso, a gente tem que fazer. Mas o que a gente não pode é deixar grandes nomes do YouTube, do Facebook, não interessa a rede, mas grandes nomes que estão na luta aí fazendo um trabalho maravilhoso, vão ficar xingando muito na internet. Não adianta nada, irmão. Vamos entrar lá. E eu acho também, Vitor, que tem duas coisas, assim, a gente tem que eleger mais gente do nosso campo e pessoas ligadas à comunicação, concordo com você, acho super bacana, e esse problema que teve, por exemplo, nessas eleições aí, de tipo, o cara se candidatar e não se eleger porque o público dele não é de lá, a gente precisa... E aí o Lula fez um investimento em rádios comunitárias, mas a gente tem que levar essas rádios para a internet e tem que trazer a nossa comunidade, tem que divulgar a nossa mensagem
lá nos rincões do Brasil, cara. Tem que fazer... E essas rádios comunitárias têm que estar linkadas com os nossos canais, cara. Só que o problema da rádio... tava falando outro dia com a Sara Góes lá, com as redes de Fortaleza, é isso. Tem que falar com o Ceará, tem que falar com... Eu já trabalhei em rádio comunitária, cara. O alcance é, tipo, 5 km, tá ligado? Tipo, não adianta nada. Mas o alcance na internet é ilimitado. Olha o exemplo da Rádio Auri Verde. É uma rádio de Bauru, uma rádio do interior de São Paulo. Que era parte da Jovem Pan e foi expulsa, né? Foi expulso da Jovem Pan, né? Eles conseguiram, né? Você pensa, é mais ou menos como aquele secretário de cultura do Bolsonaro que foi tão nazista que foi demitido, que passou do ponto. Tipo, o cara se demitiu porque é nazista demais. Me ajuda a te ajudar, né, amiga? O cara se demitiu no governo Bolsonaro porque é nazista demais, pra você ter uma ideia, né? Então, assim, a Rádio Auri Verde hoje é maior do que a Jovem Pan na rede social. Hoje é maior. Né? Uma transmissão para o YouTube, ela limita, acaba com todos os limites de distância, de fronteira, não tem espaço, você ocupa o mundo. Então, assim, essa experiência dessa rádio de Bauru também precisa ser copiada mas eu só posso explicar esse fenômeno também? Vamos explicar esse fenômeno? Por que a Rádio Auri Verde ela é tão famosa? Cara, porque é muito mais interessante você ver um cara cometendo 50 crimes por dia do que tu ver um cara morno explicando a realidade. E a Jovem Pan apanhou de todos os lados, né, Vitor? Na verdade, vamos lá, gente, vamos lá. Por que a Jovem Pan quase acabou? Por que a Jovem Pan explodiu? Porque ela foi no limite da criminalidade. Tinha cara lá falando que o exército ia entrar na rua. Então, assim, no meio do programa. Então, por exemplo, você vai ver o Vitor ou o Ricardo explicando a lei, fazendo o negócio certinho. Olha, mas a lei é assim, cara. Eu sei que é legal tu escutar essa teoria da conspiração, mas não vai acontecer, entendeu? Isso é tudo mentira. Agora vai na Auri Verde e o cara fala assim, olha, amanhã o tanque vai estar na rua. O cara, quero ver essa Auri Verde. Então, quer dizer, é um fenômeno que é violento, que é gigante, que é rápido, mas tem suas consequências. Logo eles vão sair do ar, tá? E eu já tô preparando uma denúncia violenta, tipo de umas 50 páginas, igual eu fiz com os advogados lá. Vou colocar mais uma. Já teve gente que denunciou, José, acho que parece que também fez uma denúncia contra a Auri Verde. E então, assim, a gente tem que todo mundo fazer, entendeu? Pro Ministério Público falar, opa, peraí, isso aqui tá tendo repercussão, eu tenho que me mexer aqui. Então, é dessa forma. Mas, assim, vamos lembrar que essa explosão é porque é como se fosse um filme lá, uma ficção científica, que os caras falam uns bagulho absurdo e os caras caem, entendeu? Fora os crimes, né? Mas eu acho que dá pra gente copiar esse modelo, viu? Porque, assim, se várias pessoas copiarem, 1 ou 2 derem certo, já estamos no lucro. Já estamos muito bem. E é como eu disse, o YouTube ele tira os limites, todas as fronteiras geográficas. Você passa a pegar no mundo inteiro. Principalmente para a rádio comunitária, que tem essa limitação de alcance muito pequeno, regionalmente. Às vezes não pega nem na cidade inteira, muitas vezes nas cidades do interior, uma rádio comunitária. Elas poderiam, sim, vir para o YouTube e buscar a audiência. Claro. Essa audiência. Ela está aí. Do mesmo jeito que ela me acompanha, ela vai acompanhar esse tipo de comunicação também. Então é muito importante. Essa Auri Verde precisa sumir de nossas vidas urgentes. Olha e um participar do programa do outro, né? Um participar do programa do outro e os deputados que nem se fazem. A Rádio Auri Verde está todo dia com um deputado lá. Todo dia tem um deputado. É por isso que eles cresceram. Então, assim, se os deputados também nos dessem essa força, nós estaríamos gigantes. Como é que o DCM não tem 1 milhão ainda? Eu não quero falar mal aqui, mas eu tenho que me queixar publicamente. A deputada Camila Jarra estava prestes a sofrer sanção no Congresso. Nós entramos em contato, a assessoria respondeu e ela não marcou um horário conosco. Não, é chato não, chega a ser burrice estratégica, porque, cara, o próprio deputado se beneficia da participação. E nada contra pessoalmente, tá? Eu acho legal. Assessoria, assim, é questão de estratégia. Estratégia e questão da própria estratégia que a gente diz no combate contra o fascismo, né? Porque esse é o grande ponto. Eu pedi uma entrevista para uma deputada agora também no período do recesso e a resposta que eu recebi é só depois do recesso, porque agora ela está descansando. Puta que eu pariu, cara. Até saiu do ar a live aí, ó. O que aconteceu? Eu apertei o botão errado aqui, eu bati o mouse e aí derrubei tudo. É isso aí. Meu irmão, ó, tu ainda foi longe, porque eu nunca passei da assessoria. Tu ainda foi longe. Não, às vezes a gente tem contato direto, mesmo assim os caras não respondem, cara. Caraca, é brincadeira. É dureza. Querido Ricardo, não quero te prender mais, o nosso próximo convidado já está nos bastidores, quero te desejar muita sorte. Obrigado por nos atender, cima da hora, e parabéns pelo seu trabalho aqui, lá no ICL também, que eu te assisto por lá, e você tá mandando bem pra caramba, Ricardo.
Pô, obrigado, gente. Obrigado pela companhia, obrigado pelo convite. E contem comigo sempre, como eu falei, é só chamar, Ricardo tá dentro aqui. Valeu, um abração para todo mundo que está acompanhando a live, para a comunidade do DCM e para vocês dois também.